Era uma vez dois viajantes que passeavam por uma floresta. Durante seu caminho, eles encontram um riacho. Nesse rio, de águas um pouco turbulentas, mas rasas, o primeiro viajante olha para o rio e depois olha para a outra margem. Desejando ir à outra margem, ele corre em direção ao rio e, pulando de pedra em pedra, por vezes escorregando, por vezes se molhando um pouquinho, ele vai saltando, as pedras caem à medida que ele se lança para frente, ele consegue chegar na outra margem. O segundo viajante, ele olha todo esse movimento acontecendo, observa a margem e aí ele olha para o rio. E olhando para o rio, ele diz: quero cruzar ele. Ele procura pedras e alguns outros materiais que ele tem perto de si e começa a tentar construir uma ponte. Uma pequena barragem, inclusive. À medida que ele constrói a sua ponte e vai atravessando o rio, as águas se tornam um pouco mais pesadas e destroem parte desta ponte. Ele retorna um pouco para trás e volta a tentar construir, nunca chegando a cruzar o rio. Essa história revela duas coisas e dois personagens. O primeiro viajante representa a filosofia, porque ele quer chegar à outra margem, não importa muito como. E ele não vai criar um caminho para outras pessoas o alcançarem. Cada pessoa vai ter que formar o seu caminho para atravessar o rio para a filosofia. Ele pode dizer: olha, aqui tem uma outra margem, venha por aqui, pise naquela pedra lá. Mas por vezes não dá. Cada pessoa vai ter que fazer o seu caminho e muitas não irão atravessar. O segundo viajante representa a ciência. A questão central não é chegar na outra margem, mas sim resolver o problema na frente dele. E mais, ele quer que outras pessoas possam seguir o caminho dele. Aí ele constrói a ponte, mas ele nunca consegue cruzar o rio. Por vezes os materiais não são os melhores para ele usar, outras vezes os problemas são imprevistos, ele não cruza. Outras pessoas podem chegar aonde ele está, mas nunca irão atravessar o rio. O filósofo busca a outra margem, enquanto o cientista busca atravessar o rio. São dois pontos de vista diferentes. Hoje, nós vivemos muito numa época em que a ciência se torna uma espécie de Deus, uma promessa de salvação e redenção para a nossa humanidade. Será, de fato, que a ciência seria capaz de resolver todos os problemas humanos? Friedrich Nietzsche, que é a pessoa que inclusive criou essa história, vai começar a questionar a ciência dizendo que ela é incapaz de explicar o mundo, sendo apenas capaz de descrever o mundo. Se você vai se perguntar o significado de uma cor, digamos o verde, e você tem que explicar o verde, alguém pode chegar muito bem e dizer: a cor verde são ondas eletromagnéticas de uma frequência que rebatem, vêm de algum ponto luminoso, rebatem na superfície esverdeada e são refletidas em direção ao nosso olho e nós enxergaremos o verde. Isso descreve a ação física do verde, mas não explica por que o verde é da forma como ele é. Tu nunca, com essa descrição, conseguirá fazer uma pessoa cega, que nunca viu cores na vida dela, entender o que é verde. A ciência, dessa forma, ela se torna incapaz de responder o porquê das coisas. Por que o mundo é assim e não de outra forma? Por que o fogo queima do jeito que ele queima? Existe aqui uma grande diferença
entre explicar e descrever. Porque descrever, tu vai meramente apontar as qualidades ou as características de uma coisa que você está observando. Ela é assim, funciona dessa forma e dessa forma. Quando tu explica, além de tu descrever a coisa, tu busca tentar dar o sentido dela. O que faz ela ser ela. A explicação tenta chegar mais próxima à coisa em si, à coisa que é de verdade. Para o Nietzsche, os seres humanos, eles têm uma necessidade, uma vontade de verdade. É uma busca. Eu preciso, enquanto ser humano, dar sentido ao meu mundo. Eu preciso explicar o meu mundo. Eu preciso dizer por que as coisas são do jeito que elas são. Não necessariamente essa necessidade de explicar o mundo vai fazer com que nós busquemos o conhecimento verdadeiro. Algumas pessoas são preguiçosas, algumas pessoas vão aceitar explicações simples, seja quais elas forem, porque é mais confortável e aí elas podem viver e continuar as suas vidas como elas estavam. O que é inegável é que todo mundo busca construir algum sentido para a sua vida. E aí, nós, seres humanos, nessa busca pela verdade, nos tornamos tensionados, a gente fica em conflito entre duas partes nossas. Uma parte racional que me puxa para um lado e uma parte passional, emocional que me puxa para outro. A questão para o Nietzsche é que não existe uma separação. Eu sou de humanas. Eu sou de exatas. Não existe isso para o Nietzsche. Todos nós estamos misturados com isso. E aqui ele vai dizer, houve até o meu tempo uma busca, um vencimento muito grande da razão. A razão pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Aí ele vai dizer, deve existir um resgate. A paixão, uma volta para si. Não necessariamente eu abandono a razão, mas eu tenho que buscar este equilíbrio, porque somente assim eu vou ser capaz de ter um caminho mais eficiente para encontrar a verdadeira verdade. O caminho racional, o lado racional do ser humano, Nietzsche vai chamar de apolíneo, pelo nome do deus Apolo. É muito simples isso dali. Apolo era o deus do sol, da poesia e das artes belas. Logo, é o nosso lado racional, mais concentrado. E as minhas paixões serão dadas pelo Dionísio, ou o meu lado dionisíaco, que é o lado mais da festa. Dionísio, o deus do vinho, da festa, das festas. Esse seria o nosso lado mais animal. O ser humano ele vive, ele possui os dois juntos de si. Ao mesmo tempo que o Nietzsche começa a questionar a ciência, dizendo, olha, a ciência não explica o mundo, ele não está dizendo que a gente deve abandonar a ciência e ir para a religião em busca de respostas. O próprio Nietzsche disse que Deus está morto. Deus está morto, Deus continua morto e Deus ficará morto. Ele não quer saber. Então, a resposta não está na religião também. A religião, ele dizia que ela fazia o trabalho de explicação de sentido. Quando veio a ciência e começou a vir com os fatos científicos para cima, enfraqueceu muito do poder que a religião tinha. Porque muitas das descrições que a religião fazia estavam erradas. E a ciência começou a ter poder. Só que ela não consegue ocupar o buraco em formato de Deus que ela própria criou. Porque a ciência é incapaz de explicar o mundo como a filosofia e a religião conseguiam. Aí a ciência tenta, mas ela não consegue. Porém, ela começa a ocupar um lugar de culto. Não sei se vocês já repararam, mas já devem ter visto comparações, ou observem. Vai ver um cara e vai dizer, você tem que fazer isso porque está na Bíblia. Ou, não questione o que eu estou te dizendo porque Deus disse. E aí tu vai ver um cara e vai dizer,
Faça isso porque um cientista disse que é para fazer. Não questione porque é um fato científico. Algumas pessoas elas vão te pedir para acreditar na ciência como se fosse um ato de fé. Tu vai dizer, me explica ou me descreve por que eu devo acreditar nisso que está me dizendo. Me dá os dados, me mostra o estudo. A pessoa vai dizer, não, apenas acredite. Ela nem sabe às vezes porque ela acredita, ela só repete, como acontece muitas vezes em alguns casos da religião. É muito perigoso trocar a religião pela ciência, porque a ciência começará a cometer os mesmos erros que a religião cometia. Se a ciência é incapaz de explicar o mundo, ela não deve ser confiada e virar objeto de fé. Ela deve ser sempre avaliada de forma muito criteriosa. Ao mesmo tempo, novamente, a Terra é redonda, vacinas fazem bem. Ah, é só uma teoria. Não tem a ver com isso. A ciência ela utiliza e utilizou da crítica do Nietzsche para ficar mais forte ainda. Contudo, muitos cientistas sabem que o conhecimento que eles produzem não é absoluto. E é essa a questão que o Nietzsche estava dizendo. Os conhecimentos científicos, eles não explicarão o mundo. Eles não vão te dar a verdade real do mundo. Eles vão te descrever e eles vão resolver problemas nossos que nós estamos vivendo agora. Agora, no coronavírus, tu não vai buscar ajuda, a principal ajuda, na religião ou na filosofia. Eu não tenho como resolver as questões do coronavírus. A gente vai buscar ajuda com os cientistas, os pesquisadores. E eles vão resolver o problema. A parte da filosofia, que ficaria a filosofia e a religião, é entender por que eu estou vivendo isso e o que eu faço com isso. O que eu vou fazer, né, em casa? Qual o sentido que eu vou dar para o que está acontecendo com a minha vida? Como eu vou entender isso? Se eu vou seguir as determinações da ciência? Essa é a parte da filosofia. A ciência trabalha com a coisa prática. Ela vai se preocupar em construir a ponte. Enquanto a filosofia vai se preocupar em dizer, ó, lá tem a outra margem, vamos atravessar. Mas como? Te vira, cara. É mais ou menos por aí. O que o Nietzsche quer dizer com tudo isso é que nós, seres humanos, não devemos estar a serviço do conhecimento. Mas sim, é o conhecimento que deve ficar a serviço dos seres humanos. São os fatos científicos que irão nos ajudar a ser mais humanos, a ter uma vida melhor. O que ele pede é justamente um pensamento mais criterioso para o que deve fazer a ciência. E com isso, terminamos o vídeo por aqui. Até a próxima.